Bom, o Ayrton tinha um compromisso com o Ron Dennis de deixar o Berger ganhar aquela prova do Japão, que foi o tricampeonato dele, e isso acordado. Chegou em 3 voltas, 2 voltas do final, última volta, e nada dele aliviar o pé para o Berger fazer a ultrapassagem. E o Ron Dennis, ou seja, o chefe de equipe, começa a gritar com ele, lembrando para ele honrar o compromisso que ele tinha, e ele gritando aqui, dentro do cockpit, dentro do capacete, que ele não ia fazer isso, que ele não ia deixar uma vitória para trás. No último momento, no último minuto, ele tira o pé, assim, escancaradamente, né, para o Berger ultrapassar, o Berger vence a corrida, e naquele momento aquela famosa frase do Galvão, eu já sabia, tal. Na verdade, talvez o Galvão soubesse do compromisso, mas não soubesse que o Ayrton ia fazer aquilo, né? Que ele ia deixar realmente passar. O Ayrton era obcecado pela vitória. Era obcecado pela vitória e pela perfeição. Eu vi uma prova dele onde ele fez a volta mais rápida, onde ele marcou a pole, onde ele venceu a corrida e ainda assim ele foi reclamar com a equipe que o carro não estava bom e que o carro estava com o ajuste errado e diferente do que ele tinha pedido. Você escutou essa história, João? Escutei. Então você vê o nível de obsessão que o cara tinha pela vitória. Então não bastava vencer. Aliás, obsessão pela perfeição. Então não bastava vencer. Ele tinha que ter o melhor, o carro está melhor. E muita gente fala assim, mas ele morreu porque ele brigou tanto para ter o carro melhor, ele só andava em carro melhor. A história não é essa. O Ayrton, de novo, andou muito bem e sabia andar muito bem num carro Schumbrega, que foi aquela Toleman. Sim. Desenvolveu outros carros, como o João mesmo falou, no começo da McLaren, a McLaren não era aquele avião. No segundo ano, das 16 provas, venceram 15. E até uma coisa interessante, hoje o brasileiro fala muito, as corridas é a mesmice, é um ou outro, só que quando era só o brasileiro que ganhava, a gente não reclamava. Tem uma frase muito boa, né? O brasileiro não gosta de corrida, o brasileiro gosta de ganhar. Hoje está mudando um pouco, né? Porque a gente não tem mais brasileiro lá. O brasileiro começou a se acostumar com isso, porque, na verdade, esporte já, isso o Nilson César sempre fala muito. O brasileiro é monocultura esportiva. Então, fora o futebol, que existe uma fidelização muito grande, tem até um amigo, Dilson Mota, que ele, para mim, é o maior exemplo dessa história. Quando o Fluminense foi rebaixado para a terceira divisão, não foi isso? Série C. Depois deram um jeito... Não pagaram a Série C, não pagaram a Série B da Portuguesa, mas enfim, isso a gente vai abordar em outro capítulo aí. Ele morava já em São Paulo, é do Rio, família do Rio, ele mandava o dinheiro para o Rio de Janeiro para comprarem o ingresso dele para ajudar o time. Fora isso, fora o futebol... Olha lá, época do vôlei, né? Áurea do vôlei, do Jornada nas Estrelas, a molecada ia toda para jogar vôlei. Teve jogo no Maracanã. MMA também, o nosso Homem-Aranha, tal, papapá, a mesma coisa. Guga, todo mundo pegava a raquetinha. Futsal Falcão. Exatamente. Então, o brasileiro, ele não torce, ele não acompanha. Eu tô brigando com as duas aqui, violento, né? O daltônico aqui tá na 2, ó. Guarda da 2, que é o vermelho a 2. Não sabe nenhum psicotécnico aqui hoje. Mas vamos lá, agora eu tô aqui. Não, mas se fizesse psicotécnico, nem eu tava aqui. Não. Por outros motivos. Então, o brasileiro, ele não cultua o esporte, ele cultua o super-herói. Se não for super-herói, não é. Ninguém mais fala hoje do tênis. Não, e tem um super-herói nosso, que é um dos... Cara, ele é muito frustrado com isso. É um dos maiores campeões que a gente tem, mas aí é por conta do esporte ele não ter tanta divulgação, que é o Robert Scheidt. Um dos maiores campeões que a gente tem no Brasil. Não foi fácil conseguir patrocínio, teve Banco do Brasil apoiando, mas fora isso... Foi muito difícil. Então, por quê? Existe essa monocultura esportiva. Voltando para a Fórmula 1. Só falando, o Isaquias, sim, da canoagem, você só fala dele em Pan-Americano e Olimpíada. O que é uma vergonha. E as atletas também, as meninas. Ginástica. Assim, tudo. A menina que não tem nem lugar para treinar. A menina ganhou ouro na maratona aquática, pô. É a maior, ela ganhou agora no Mundial de novo, ela é a maior atleta da história do Brasil em Mundiais e Olimpíadas. E você botar uma foto dela, o pessoal fala assim... Exatamente, já passou, já foi... É triste, cara. Então, assim, e falando especificamente do automobilismo, João, se não tem um super-herói, não tem audiência. Então, o que melhorou a audiência nos últimos anos foram
algumas polêmicas e brigas, e, enfim. O brasileiro começou a gostar muito do Schumacher, pela tocada dele, pela maneira dele. Do Hamilton também, e aí vale até uma coisa, muita gente fala, o Hamilton fala que torceu para o Senna, que é mídia. Eu já vi o Hamilton falando do Ayrton no Japão, já vi ele falando na Espanha, para a imprensa. Então não é uma coisa do Brasil, aquela história, o capacete e tal. Não é, tem ele gosta, gente que mistura as coisas. Ele como moleque já era apaixonado pelo Ayrton Senna, já vibrava e se espelhava no Ayrton. Então aí veio a história de Hamilton e Verstappen. Então isso dá audiência, como dá audiência também um cara que está quebrando recorde atrás de recorde, que foi o caso do Schumacher e foi o caso do Hamilton durante um bom tempo. A gente quer ver, né? Fala assim, vamos ver se vai, o maior vai da chegar. História. O Phelps exatamente, foi isso, o Usain Bolt foi isso. Exatamente. Então, mas são pontos isolados. Agora, sem um brasileiro, claro, com um brasileiro na pista, essa audiência ia explodir. Sim. E o brasileiro, para mim, assim, isso é uma coisa que o Reginaldo Leme fala também, eu comento, os colegas estão na pista, a gente sempre fala disso, que a pior coisa que tem é conversar com as viúvas do Senna. Aquele cara, depois que o Ayrton morreu, eu nunca mais acompanhei a Fórmula 1, nunca mais gostei da Fórmula 1. Não, esse cara nunca gostou. É isso aí. Esse cara nunca gostou da Fórmula 1. Exatamente. Na verdade, ele queria ver o campeão dele vencer corrida. Mas vou te falar, Alex, foi muito difícil, não pelo Senna, nada disso. O Schumacher ganhou 94, 95, 96 foi o Rio. 97, meu afilhado. Villeneuve, seu afilhado. O cara foi padrinho de casamento de Gilles Villeneuve.